como deve viver o cristão neste século. Como deve viver o cristão neste século. Quando a gente lê assim essa frase, às vezes pareceu para mim assim muito impessoal. Não sei se os irmãos concordam comigo. Impessoal. E eu queria, irmãos, reler essa frase de uma maneira diferente. E onde tivesse aquela palavrinha ali, cristão, você colocasse como eu. Você colocasse o seu nome. Vou trazer aqui para mim. Como deve viver o Eduardo neste século? Como deve viver o irmão Brito nesse século? Como deve viver o irmão Carlinhos nesse século? Eu espero que ao final desse mês, depois de nós sermos presenteados com a palavra de Deus, através dos irmãos que vêm aqui ministrar, que nós possamos compreender um pouquinho melhor o que significa viver neste século. Qual é o papel? Você já pensou a respeito do seu papel como cristão, como servo de Deus neste mundo? Será que você tem cumprido, será que eu tenho cumprido o meu papel de cristão nesse mundo? É uma pergunta que nós precisamos dar uma resposta, e essa resposta, de preferência, que seja uma resposta positiva. Bem, irmão, eu não tenho feito muita coisa, mas a partir do momento que eu sou alertado, eu preciso tomar uma posição, eu preciso me colocar diante daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E o texto que está sendo lido e trabalhado durante esses dias, durante essas semanas, é o texto de Romanos 12, os versículos de número 1 e 2. Vou pedir o Fabrício para projetar ali. A minha versão, a versão que eu uso, viu, Fabrício, é Almeida, século 21. Diferente da maioria das versões que os irmãos usam. Almeida, século 21, o texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como o cristão, como Eduardo, deve viver neste século. E a nossa proposta, irmãos, nessa noite, é dizer que você, como cristão, devemos viver de uma forma santa. É o segundo adjetivo que Paulo coloca ali no texto, né? Sacrifício vivo e um sacrifício santo diante de Deus. A carta aos Romanos, irmãos, ela é considerada, dentro do Novo Testamento, a obra-prima das Escrituras Sagradas. Não que o restante do texto não seja importante, mas a carta aos Romanos é uma carta especial. No início da sua carta, quando Paulo tem o desejo de escrever e começa a escrever aos Romanos, à igreja de Roma, ele deixa claro que ele tem o desejo de visitá-los e compartilhar com eles um pouco daquilo que Jesus Cristo havia ensinado para ele, aquilo que ele havia aprendido durante a sua experiência. E no decorrer dos capítulos, Paulo ele passa a descrever o plano de Deus para salvar o homem pecador. É isso que nós vemos basicamente nos 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos. De como Paulo declara que nem judeu nem gentil pode salvar por si mesmo. Que todos estão debaixo da condenação do pecado e que para resolver esse problema, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. No capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer que todos pecaram. Então ele coloca todas as pessoas debaixo do pecado.
e de como Deus, na eternidade, ele fala isso na carta aos Efésios, como Deus, na eternidade passada, planejou salvar o ser humano. De como Deus escolheu pessoas para a salvação, como Deus elegeu pessoas para serem salvas, como Deus chama essas pessoas à salvação, como Ele regenera esse homem pecador numa nova criatura, de como Ele justifica esse homem, de como Ele atribui justiça por causa daquilo que Jesus Cristo fez, e de como agora, durante todo o processo de vida desse homem, Ele santifica esse homem. A santidade, irmãos, é um conceito que nós encontramos dentro da palavra de Deus, do Antigo até o Novo Testamento. Nas páginas da Bíblia, nós vamos ver esse conceito de santidade sendo trabalhado das mais diversas formas. Onde, inicialmente, essa santidade é uma característica ou atributo de Deus, no qual Deus, como Criador, como aquele que projetou tudo isso aqui que a gente conhece, como de uma forma especial formou cada um de nós no ventre da nossa mãe, de como Ele planejou para que nós estivéssemos aqui essa noite, de esse Deus que é separado de toda essa criação. Ele é separado da criação por ser diferente, mas ele cuida dessa criação. De como esse Deus, Ele é separado, Ele é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Esse é um atributo ou característica de Deus. Somente Ele é perfeito em santidade. O profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele tem a visão e recebe de Deus o seu chamado, quando ele observa aquela visão de Deus entronizado, Isaías vai dizer que as vestes dele cobriam todo o espaço, estavam ali por todo o templo, por todo o santuário. E aqui, aqueles seres celestiais que estavam juntos de Deus, diziam que santo, santo, santo é o Senhor. É uma característica de Deus, é um atributo que de forma completa somente Deus tem. Porém, a santidade, como outros atributos de Deus, alguns outros atributos de Deus, Deus também comunica esse atributo de santidade com o ser humano, com cada um de nós. Existem alguns atributos, como o atributo da eternidade, da onipotência, da onipresença e da onisciência, é algo exclusivo de Deus. Mas Deus nos dotou de algumas características que nós compartilhamos com Ele. Não que sejamos deuses, não é isso que nós estamos defendendo, mas a palavra vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós amamos, nós aprendemos a amar. Inclusive, a palavra vai dizer que nós amamos porque primeiro nós fomos alvos desse amor. Porque Ele nos amou primeiro. E a santidade é um desses atributos que Deus comunica com cada um de nós. É algo que nós precisamos aprender a ser. A santidade, dentro do contexto da palavra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. É uma obra de Deus, é uma obra no qual o Espírito Santo de Deus, ele age na vida do homem regenerado, fazendo com que esse homem, cada dia mais, não tenha prazer em cometer o erro, em praticar o pecado. Cada dia mais esse homem tem o desejo, sente a vontade de se parecer com Jesus. E esse processo nós vamos caminhar juntos, um com o outro. Eu com você, você comigo, até o dia que nós seremos levados pelo Senhor, no dia que Ele retornar, onde nós alcançaremos o estágio final da salvação, onde cada um de nós, segundo a palavra de Deus diz, receberemos novos corpos. Onde aqueles que já estiverem mortos, irão ser ressuscitados, irmãos. Deus, quando salva o ser humano, Ele salva completo. Ele salva a alma, salva o espírito e também salva o corpo. Um dia, todos nós estaremos no céu com o Senhor
em corpos glorificados. Você já pensou nisso? Que a promessa de Deus é que esse corpo sujeito às coisas ruins, sujeito à doença, sujeito ao pecado, ele vai deixar de existir? E que nós iremos viver para todo sempre numa nova realidade, junto com Deus, adorando o Senhor, na presença dEle todos os dias. Você já imaginou isso? Há uns meses atrás, talvez tenham um ano ou um pouco mais, uma personalidade da nossa república, e numa certa entrevista falou que não queria ir para o céu não. Eu não quero ir para o céu não. Eu quero ficar aqui na terra. Foram as palavras que essa personalidade da política pública falou. O desejo do cristão é estar com o seu Senhor. E as promessas que Deus fez para a sua igreja, para aqueles que o esperam, é de que um dia nós estaremos com Ele nos céus. Um dia nós estaremos com Ele nos céus. Mas enquanto isso não acontece, como devo viver neste século? Enquanto o Senhor não volta, seria muito bom se ao sair daqui, o Senhor Jesus retornasse, não é? Não é verdade, irmã Cesária? Como seria bom a gente poder se encontrar no céu, no caminho até os céus, com o Senhor, Ele nos chamando. Na época que nós estávamos ali na missão em Macapá, tem um irmão lá no Macapá que eu conversava bastante com ele. E eu dizia assim para ele que uma das coisas que eu gostaria de presenciar enquanto vida, eu não sei se vai ser possível, mas é um desejo que eu tenho no coração, de eu estar vivo no dia que Jesus Cristo retornar. Você já imaginou, irmãos? O céu abrindo, o Senhor vindo na sua glória. Não vai vir um Jesus machucado, não vai vir um Jesus triste, um Jesus derrotado, não, irmãos. Virá um Jesus glorioso. A Bíblia diz com todos os anjos do céu para buscar a sua igreja. E de repente ele chama, vem cá, João. E o João sobe. Vem cá, Carlinhos. E o Carlinhos sobe. Você já pensou, irmão? Já se imaginou nessa situação? Você já pensou nisso? Mas enquanto isso não acontece, irmãos, como eu devo viver neste século? O apóstolo Paulo, ele diz aqui nesses 2 pequenos versículos, depois de demonstrar tudo aquilo que Deus fez por nós, nos salvando, nos libertando do poder do pecado, nos libertando do poder da morte, nos libertando do poder da lei, o apóstolo Paulo nos chama para tomar uma posição diante de Deus. Diante de tudo isso. E agora Paulo vai dizer, a partir de hoje, irmãos, portanto, eu exorto que vocês ofereçam um culto a Deus que seja agradável. Eu exorto a vocês que a vida de vocês seja um culto racional a Deus. Que aquilo que você pensa, que aquilo que você fala, a forma como você age, seja um culto que agrade a Deus. A gente sempre tem a ideia de que o culto é o rito, não é? A gente vem à igreja, a gente canta, a gente lê a palavra, a gente ouve uma mensagem, mas o culto, irmãos, vai muito mais além do que isso. Essa é uma parte apenas da realidade do culto. No Antigo Testamento, a gente vê que o culto era um ritual, onde as pessoas iam a um determinado local que Deus havia estabelecido, elas levavam uma oferta, aquela oferta era recebida por alguém especial, que era encarregado de mediar as relações entre Deus e o homem, e Deus aceitava a oferta quando a oferta era feita dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Quando Jesus Cristo esteve aqui nesse mundo, no capítulo 4 do Evangelho de João, e se eu não estou enganado, foi pregado recentemente essa experiência em uma das escolas bíblicas dominicais aqui pela manhã. O evangelista João, ele narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela, no meio da conversa que ela teve com Jesus, ela diz assim, olha,
você e os seus parentes, os seus conterrâneos, dizem que nós devemos adorar em determinado local, que é em Jerusalém. E Jesus diz, não, vai chegar um tempo que nem lá e nem aqui. Esse tempo, irmãos, como o próprio Jesus falou, é o tempo de hoje, onde nós adoramos a Deus em todos os locais onde nós andamos. Não é apenas uma hora e meia que nós estamos dentro do santuário, de um templo, das quatro paredes. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, lá no trabalho. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade lá na faculdade. Nós adoramos a Deus na família, através desse culto racional, através desse sacrifício vivo, agradável e santo que o apóstolo Paulo ele traz aqui nesses pequenos versículos. Quando nós falamos de santidade relacionado à esfera do ser humano, do homem, nós podemos tratar a santidade sobre dois aspectos. O primeiro é o aspecto de separação. Santidade é estar separado, é estar à parte, né? É estar fora de determinado contexto. Nós vemos esse conceito sendo trabalhado dentro da palavra de Deus, quando Deus, lá no início da história da salvação, Deus escolhe uma determinada família, para que a partir dessa família, eu e você pudéssemos ser abençoados. Essa é a história que nós conhecemos da família de Abraão, que deu origem ao povo de Israel. As promessas que Deus fez a Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, elas se cumprem em Jesus Cristo, e veio para abençoar cada um de nós. Então, o primeiro conceito de santidade relacionado com o ser humano, com cada um de nós, é um contexto de separação, de escolha. Deus nos escolhe, Deus nos chama para viver uma vida separada, afastada das coisas do mundo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, olha o que o apóstolo Pedro fala, já no tempo também, já na época da igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus nos separa não apenas para sermos somente dele, Deus nos chama para um propósito também. Deus nos separa para vivermos um propósito, e o propósito é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O segundo conceito de santidade, trabalhado na esfera do homem, é o conceito de pureza. É o conceito de pureza. É o afastamento dos prazeres da carne em busca de uma vida segundo os padrões apresentados pela palavra de Deus. Aqui nós vemos que a humanidade atual, e isso já vem de muito tempo, ela sempre viveu uma vida segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios padrões. Deus, através da sua palavra, ele nos apresenta um padrão que nós devemos viver de vida, com os pensamentos adequados, com as atitudes corretas, com as palavras doces, sábias, com mansidão. Ontem aqui na aula nós iniciamos aqui no seminário uma disciplina chamada apologética. A apologética é a defesa da fé, e quando é muito mal compreendida, ela é confundida com o que, irmãos? Com polêmica. Com polêmica, né? Aquelas discussões tolas, né? E o texto de Pedro que nós trabalhamos vai dizer que nós devemos defender a nossa fé com mansidão. Muitas vezes a gente não tem isso. A gente quer, pá. A gente quer dizer as coisas que a gente crê na cara, na lata. Isso também Deus vai trabalhando na nossa vida. Isso o Espírito de Deus vai moldando, fazendo cada dia mais a gente parecer com Jesus. Vocês imaginam
Jesus crucificado no Calvário, na cruz, e aquelas pessoas que haviam açoitado ele, estavam lá xingando Jesus, falando mal dele. E vocês conseguem imaginar Jesus retrucando aquelas palavras? Jesus só pediu ao Pai que eles os perdoassem, né? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, no contexto do ser humano, que é o nosso, que é o contexto de viver nesse mundo, viver nesse século, nós podemos trabalhar a santidade sobre esses dois aspectos. O primeiro, de separação, e o segundo aspecto, de pureza, de afastamento dos prazeres da carne. Essa condição de santidade, irmãos, de vida de santidade, é a condição ideal que Deus apresenta para cada um de nós. Aquilo que Deus espera que nós sejamos é que nós vivamos uma vida de santidade. Porém, quando nós olhamos a realidade ao nosso redor, o que nós vemos na nossa sociedade? Vou pegar a sociedade porque abrange todos os seres humanos. Quando nós olhamos ao nosso redor, o que nós vemos? Será que nós vemos os padrões de Deus sendo seguidos pela maioria das pessoas? Essa é a realidade que nós vemos. O que nós vemos, irmãos, são pessoas depravadas. Nós vemos pessoas amigas dos prazeres da carne, vivendo a sua própria vontade. Totalmente como se Deus não existisse. Alheio, né? Como se Deus não fizesse parte da realidade do ser humano. E esses problemas, eles não são exclusivos da sociedade, não. Quando nós olhamos também para a igreja, infelizmente, nós vemos algumas coisas que não andam bem. Se nós acessarmos as redes sociais, se nós formos na internet, nós vamos ver, irmãos, um número muito grande de escândalos que ocorrem no meio evangélico. E dos mais diversos que os irmãos podem imaginar. E vindo de quem deveria ser exemplo dos fiéis, especialmente da sua liderança. Nós não podemos negar essa realidade que vivemos. Nós não podemos negar que muitas vezes nós temos assistido esses escândalos. E a pergunta que nós precisamos fazer: o que está errado? Tem alguma coisa errada com a igreja do Senhor? Tem alguma coisa errada com os crentes? E será que existe alguma solução para esse problema? Existe uma solução para os males da humanidade. E essa solução é uma vida de santidade. Santidade, irmãos, é uma questão de obediência. É uma questão de obedecer a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 14 a 16, a palavra do Senhor diz assim: como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados da vossa ignorância, mas sede vós santos em todo o vosso procedimento, assim como santo é aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Por que eu devo ser santo? Porque Deus é santo, e para que nós possamos nos aproximar dele, nós precisamos também ser santos. Vivermos uma vida de santidade, de consagração a Deus. Segunda coisa, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de número 1 a 17, nós somos chamados para viver uma vida de pureza nas nossas relações pessoais e onde quer que estejamos. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor que, assim como aprendeste de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso aperfeiçoais cada vez mais. Pois sabeis que o que vos ordenamos pelo Senhor, a vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação.
Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador em todas estas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O chamado de Deus, irmãos, é para que nós sejamos santos. Alguns grupos cristãos da atualidade têm apresentado uma mensagem de que Deus chamou para você ser vitorioso, que você foi chamado por Deus para ser feliz, para realizar todos os desejos do seu coração. Nós escutamos pregações e discursos que vão mexer aqui no coração da gente, querendo levantar a gente para cima, dizer: meu irmão, você é bonito, você é especial, você merece tudo aquilo que Deus planejou para você. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus nos chamou para sermos santos. O chamado de Deus não é para ser feliz nos padrões do mundo. É um padrão de conformidade com o Senhor. Nós precisamos ser santos porque Deus é santo. O nosso mestre é santo, porque Ele nos chama para ser santo. E Hebreus capítulo 12, versículo 14, nosso terceiro ponto, diz assim: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 8, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. No Salmo de número 24, o salmista diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque Ele estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus que Ele dá a salvação. Você quer se encontrar com o Senhor? Aquele cenário que eu tracei aqui para os irmãos, que a palavra nos mostra, de um encontro pessoal com Jesus nos ares. Você precisa ser santo. Eu preciso ser santo. E para encerrar, irmãos, eu queria ler para os irmãos o relato do impacto de uma vida de santidade na vida de uma outra pessoa. De alguém que conviveu com alguém que foi regenerado, foi justificado e tem vivido uma vida de santidade e é capaz de mudar a percepção do homem pecador a respeito do Evangelho. O jornalista e autor de livros americano chamado Lee Strobel, até os 29 anos de idade ele era um ateu, convicto. Estudou, chegou à conclusão de que Deus não existe. Só que um dia aconteceu uma das piores coisas que se pode acontecer na vida de um ateu. Aquela pessoa que era sua companheira, ela se converteu. Ela aceitou Jesus. E no livro Defesa de Cristo, inclusive eu indico para que os irmãos possam ler, ele narra um pouco dessa sua experiência. Eu queria compartilhar com vocês a experiência dele com a esposa. Ele diz assim: eu tinha casado com a Leslie, a divertida Leslie, a despreocupada Leslie, a Leslie que assumia riscos, e agora eu temia que ela se transformasse em algum tipo de puritana, que trocaria o nosso estilo de vida dinâmico para pôr todas as noites em vigília de oração e trabalhos voluntários em cozinhas sujas. A minha esposa conheceu uma mulher no mesmo condomínio que morávamos. Ela era cristã e as duas se tornaram amigas. Depois de um tempo, ela entregou a vida a Cristo e me contou sobre isso. Ela aceitou Jesus e foi até o marido ateu e disse: olha, Lee,
eu aceitei a Cristo como meu Salvador. A minha reação inicial foi falar em divórcio com ela. Eu não queria estar casado com uma cristã e pensei que ela ia se transformar em alguma beata ou algo do tipo. Eu pensava que o simples conceito de um Deus todo amoroso, todo poderoso, onisciente, criador do universo, era um absurdo. A gente viu que não, né? Que é perfeitamente crível a existência de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Era o que ele imaginava, né? Era um absurdo pensar nisso. Eu não acreditava que Deus criou as pessoas, mas achava que as pessoas criaram Deus porque tinham medo da morte e então inventaram essa ideia sobre céu. O testemunho dele. Esses eram os tipos de pensamentos que eu tinha. Eu era hostil em relação ao cristianismo e costumava zombar e rir de pessoas que acreditavam na divindade de Jesus. Strobel, é ele, né, o sobrenome dele, disse que ficou surpreso, no entanto, com as mudanças positivas que percebeu na sua esposa. Aconteceu alguma coisa. Algumas mudanças bem sutis começaram a acontecer e ele percebeu no convívio com a sua esposa. E ele diz assim: fiquei agradavelmente surpreso, fascinado pelas mudanças claras em seu caráter, sua integridade e sua confiança pessoal. Ele ficou tão impressionado com estas mudanças que começou a se sentir estimulado a ler a Bíblia. O ateu, que teve uma esposa convertida ao Evangelho, percebeu durante a caminhada de vida dela mudanças significativas. E aquilo ele pensou: o que será que aconteceu? Eu vou investigar tudo isso que está acontecendo. Ele ficou impressionado com estas mudanças e começou a sentir estimulado a ler a Bíblia para descobrir de onde teriam vindo tantas mudanças positivas. Posteriormente, eu já quis chegar a fundo daquilo que teria levado a essas mudanças sutis, mais significativas nas atitudes da minha esposa. Então eu me propus a investigar mais os fatos que cercam o cristianismo. Ele contou. Esse relato, irmãos, é o relato de alguém que foi alcançado pelo testemunho de alguém que viveu uma vida de santidade. É o relato do poder de um testemunho de uma pessoa santa nesse mundo. Há uns anos atrás, eu ouvi uma frase na boca de um político que dizia assim, que as palavras elas podem até convencer, mas o que de fato convence, que transforma, são as atitudes. As palavras elas convencem, mas é o testemunho que vai levar, fazer com que aquela pessoa ande. E para nós encerrarmos, irmãos, eu queria deixar aqui um questionamento para vocês. O que tem impedido você de ter uma vida de santidade? O que tem impedido de você viver neste século como alguém separado, alguém puro diante de Deus? Deus, ele chamou a sua igreja para viver diferente dos padrões que o mundo oferece. O versículo 2 do texto de Romanos, capítulo 12, diz: não vos amoldeis a este século. Não sejam iguais nos conceitos, no pensamento, na atitude, na forma de agir a este século. Mas sejam renovados pela sua mente e aprendam qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Que o Senhor Jesus ele nos abençoe essa noite. Que nós possamos aprender cada dia, irmãos, a termos uma vida melhor diante uns dos outros e diante de Deus. Amém?